Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro trimestre de 2022 das nossas lições de jovens. Hoje estamos iniciando com a primeira lição, que traz o seguinte título: Morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Este assunto está dentro do tema principal da lição, que este trimestre traz a seguinte capa: Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Nós temos aqui a palavra do Senhor durante esses 3 meses, falando a respeito do modelo principal para a vida do cristão, que é Jesus, da nossa responsabilidade como discípulos de andarmos na luz do seu precioso Evangelho. Vamos compreender nesta primeira lição o fato de que recebemos uma vida nova em Cristo Jesus. Estaremos sabendo que fomos livres do pecado e a lição tem também o objetivo de mostrar que em Jesus Cristo nascemos de novo. Nosso texto principal está em Romanos 14, versículo 8, que nos diz o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nossa mensagem central: o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Nosso texto bíblico utilizado para leitura em classe está em Romanos 6, verso 1 ao 4, que nos fala o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja que o cristianismo é isso. É ser chamado para andar em novidade de vida. Introdução: seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico ou irrefletido. É uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Não é nada inconsciente, sem a pessoa saber o que está fazendo. Pelo contrário, é um processo, uma ação gloriosa do Espírito de Deus em nossas vidas, né? É uma decisão nossa de seguir Jesus e deixar o mundo para trás. É nesta perspectiva que devemos pensar no nosso relacionamento com Cristo, como uma dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida. Que jamais venhamos nos esquecer de que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai, para a realização de boas obras. Nosso primeiro tópico: a vida nova que recebemos. Primeiro subtópico: a graça que nos faz mudar de vida. O argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e nossa resposta a ela é irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra aqueles irmãos que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Nós temos um texto bíblico aqui em Romanos 5, versos 6 ao 10, que diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus, que já está demonstrado, surge-nos uma pergunta: como devemos responder a isso?
menosprezando, vulgarizando a graça salvadora que nos foi concedida por meio de uma vida arrogante marcada pelo pecado? A resposta de Paulo é incisiva: jamais. A graça não nos é concedida para nos dar liberdade para pecar. Pelo contrário, ela nos dá poder para vencer o pecado. Quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho e é consciente do sacrifício salvífico de Cristo em favor de toda a humanidade, tem o dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino de Deus exige dos seus súditos. Em primeiro lugar, João 3,16 vai dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, toda esta graça e este amor que é manifestado por Deus, agora exige-nos uma maneira diferente de viver. Como está escrito em Colossenses 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda obra, em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que o nosso relacionamento com Cristo, a nossa caminhada, não é um pontapé que é dado, um pontapé inicial que é dado e parou ali, deu aquele passo e pronto. Não. Você deu o primeiro passo, outros passos virão pela frente, porque a palavra é clara ao dizer que é necessário crescer no conhecimento de Deus. À medida que você progride, praticando boas ações, fazendo o que é correto aos olhos do Pai, você vai também estar progredindo no conhecimento de Deus. Se isso não acontecer, não dá para chegar ao final da caminhada cristã. Nunca devemos proceder como um fariseu legalista, acreditando que a salvação vem por algum tipo de artifício humano. Bem, aqui a lição está querendo dizer para nós que temos que evitar dois extremos. Um extremo é querer ser salvo por meio das ações próprias, das obras próprias, confiar em si mesmo. E o outro extremo é querer banalizar a graça. É querer aproveitar a graça de Deus para viver de qualquer jeito. Não, nós temos que viver uma vida equilibrada, procurando sempre agradar ao Senhor. E também nunca viver como um libertino, como estou falando, considerando a graça que liberta como um salvo-conduto ou um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Não é isso que a graça veio fazer, né? Servir de salvo-conduto ou um passaporte para uma vida inconsequente. Pelo contrário, ela veio nos libertar desta forma de viver para vivermos para Deus. Segundo subtópico, o batismo como imagem pública de nossa decisão anterior. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou rito de passagem. O ato público de submergir-se nas águas batismais indica nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com Cristo, que morreu por amor a nós. Desta maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus. Assim como a morte do Mestre decretou a garantia de nossa vitória final sobre o pecado, também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas. Romanos 13, versículo 12, está escrito: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quer dizer, a noite é passada. O dia chegou, quer dizer, o tempo de treva passou. Deus nos trouxe para a luz. Agora vamos rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Quer dizer, andar em novidade de vida. Pois morremos, para tais obras e que, de agora em diante, possamos viver exclusivamente para a glória de Cristo, do nosso Senhor que ressuscitou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos ou fostes sarados. Pudéssemos viver para a justiça, e não para a prática pecaminosa. Isso é uma coisa extraordinária que Deus faz na vida da gente. Terceiro subtópico, nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas, orgulhosas,
Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interessados nas riquezas associadas ao Cristo, quer dizer, os benefícios que Cristo pode dar. Há exemplo, né? Por exemplo, como aquele cidadão que estava preocupado em vender o unguento, né, por 300 dinheiros, e segundo ele disse, né, aqui em João capítulo 12, versículos 5 e 6, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Quer dizer, a preocupação dele na verdade não era com os pobres. Ele disse isso porque ele gostava de meter a mão na bolsa, né? Era um cidadão que infelizmente roubava. Então a preocupação dele não era em agradar as pessoas ou socorrer as pessoas carentes, mas meter a mão no dinheiro. A gente não pode pensar dessa maneira porque o reino dos céus é totalmente diferente, né, do império da terra. Como nós vemos aqui, existem poucas pessoas dispostas a irem a todos os limites por amor ao Salvador. Como a gente vê Paulo citando aqui em Filipenses 3:8, quando ele diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Quer dizer, Cristo Jesus para Paulo era tudo, né? Cristo Jesus para Paulo era algo que era insubstituível. O coração não estava apegado às coisas daqui, mas a Jesus Cristo. É aí que deve estar o nosso coração, é aí que nós devemos estar alicerçados no Cristo que morreu na cruz para salvar a nossa pobre alma. Tópico 2. Livres do pecado, escravos de Cristo. Primeiro subtópico. Vivendo como livres e não como escravos do pecado. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso estado em Cristo deriva da prática da libertação de escravos no mundo romano. Havia um ritual ali jurídico nesse processo, e uma questão importante que se deve destacar dessa analogia paulina é que para um romano a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, já que o escravizado era um cativo de guerra ou alguém com uma dívida impagável, e a morte física seria seu destino. Sem qualquer direito, o escravo era reduzido a uma coisa. Quer dizer, o escravo era tratado como uma coisa, não como um ser humano, não como alguém importante. Uma propriedade de seu senhor. Ele é tratado como uma propriedade, não como uma pessoa comum igual. Era assim que vivíamos debaixo da opressão do diabo. Como é que a gente estava? Segundo Efésios 2:5, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A libertação do escravo era um renascimento social. Ou seja, uma vez liberto, o ex-escravo adquiria um conjunto de direitos que reestabeleciam sua dignidade pessoal na sociedade, pondo-o em outro status. É assim que Paulo, escrevendo aos irmãos que congregavam na capital do mundo antigo, apresentava-lhes a poderosa transformação que a salvação de Cristo produz sobre os salvos. Somos renascidos, filhos novamente gerados, libertos das amarras da iniquidade, através do poderoso amor de Deus. Por isso que Jesus, ensinando a Nicodemos, disse que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Gálatas 6:15 também diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Quer dizer, quando Deus nos faz nova criatura, não é simplesmente algo que acontece e que depois, pronto, aconteceu isso, nós fomos feitos uma nova criatura. Mas a questão é que dentro, né, dessa realidade da nova criatura, assim como acontecia, né, no passado, que as pessoas ganhavam um novo status, nós também ganhamos.
Porque agora nós ganhamos o status de filho de Deus. Nós ganhamos uma nova vida e ganhamos muitos benefícios, muitos direitos. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos cheios de direitos. Temos nossos deveres? Temos, mas agora somos tratados como cidadão dos céus. Entende? Diferente do passado, sem Cristo, que a gente era simplesmente escravos do pecado, dominados e vencidos pelo império das trevas. Hoje não, cidadão do céu, cheio de direitos, acesso irrestrito à presença do Pai. Meu irmão, e por último, a vida eterna é muita coisa, viu? Vale a pena seguir Jesus, vale a pena ser grato a Ele. Bem, nós vamos ler outro texto aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que fala ainda sobre essa geração de novo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esse texto deixa claro para a gente que nós somos nascidos, filhos, novamente gerados, e libertos das amarras do pecado. Veja o que diz, por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, fomos livres das amarras do pecado e das suas consequências, que era a morte. Segundo subtópico, a queda do jugo ou da escravidão, da opressão da morte. A consequência inevitável e insuperável do pecado é morte. Romanos 6, 23, na parte A do versículo, está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Como magistralmente Paulo anuncia, a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Agora devemos descansar confiadamente no amor do Salvador. 2 Timóteo 1, versículo 10, está escrito que é manifesta agora, pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Olha o que veio através do Evangelho do Senhor. Olha outro texto importante ainda dentro desse contexto. 1 Coríntios 15, verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu. Amém? Então, não temos mais pavor nem medo da morte, porque Jesus é a nossa vida. Então, tudo foi pago, toda dívida foi cancelada. Olha que bênção de Deus para nós. Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo o que Cristo fez por nós é belo, é perfeito e é completo. E agora a tarefa humana, que era humanamente impossível de ser realizada, foi finalizada no Calvário. No Calvário, João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse, está escrito: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quer dizer, a obra da redenção, com todos esses benefícios, estava consumada. Jesus havia derrotado ali o pecado, e a morte estava ali sendo tragada na vitória de Cristo. E ao ressuscitar o terceiro dia, Jesus deu prova de que realmente a morte estava vencida e derrotada por ele. Então, hoje podemos viver como libertos, de cabeça erguida, não em sinal de petulância ou autoconfiança, mas olhando para os céus com o máximo sentimento de gratidão ao nosso maravilhoso Redentor Jesus. Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é aqui que a gente tem que sempre estar focado, não aceitar que nada venha distrair a nossa atenção. Terceiro subtópico, não temos mais medo. Existe uma estratégia do inimigo que é muito comum: lançar em rosto aquilo que fizemos de errado.
e coisas deploráveis, né, que fizemos nos tempos da nossa escravidão espiritual. A Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 10, que o inimigo é um ser acusador, né? Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha como o inimigo é interessadíssimo em fazer duas coisas. Colocar Deus contra a gente, colocar a gente contra Deus, enfim. É todo o trabalho que ele faz porque ele não deseja a nossa salvação. Ele nos odeia, mas ainda bem que Jesus nos ama. Que maravilha, né? Que diferença. O que o diabo quer com esse tipo de tática é nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa trajetória. Veja bem, tudo que Jesus fez é perfeito. Morreu na cruz, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, tudo isso porque nos ama. Mas quando o inimigo acusa a gente de pecados lá do passado, inclusive pecados que você já confessou, já deixou, já se arrependeu, e às vezes ele quer trazer isso de volta. O objetivo é levar você a desanimar e perder aquele afeto que você tem por Jesus. Entende? Porque aí fica fácil para ele fazer o restante da obra dele, que é matar, roubar e destruir. Entende? Muito cuidado, porque o que Jesus já perdoou, acabou, ele esqueceu. Todavia, Paulo nos esclarece que já não pesa, né, sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos no passado. Vamos ver Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, veja que Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar a que se arrependam. Só isso. O homem se arrependeu, Deus perdoou, acabou, passou. Começa-se uma nova vida na presença do Senhor. Então essa é a verdadeira manifestação do perdão, diferente do que acontecia, né, com os escravos libertos na Roma antiga, os quais ainda deveriam considerar seus antigos senhores patronos, né, com certos laços e vínculos. Com a salvação alcançada, a ruptura total com as cadeias da morte, né, aconteceu. E nos tornamos herdeiros da vida eterna. Quer dizer, nós não temos nenhum laço, nenhum vínculo mais com as trevas. Não temos, como é que eu posso dizer, nada que ele tenha direito sobre nós. Porque Jesus já pagou o preço na cruz, né? Removeu o pecado da nossa vida e nos justificou na presença do Pai. Então o inimigo não tem nada mais, nenhuma autoridade sobre as nossas vidas. Como os senhores antigos eram patronos ainda daqueles escravos, o inimigo não é patrono mais de ninguém. Jesus é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso soberano. E agora, terceiro tópico, né, o terceiro e último tópico da nossa lição, traz o seguinte assunto: já posso viver, pois nasci de novo. Agora você aproveita a bênção de Deus, né? Primeiro subtópico, discernindo a obra de Cristo por nós. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus, quando a gente fala em vicário, falamos sacrifício substitutivo, né? Vicário fala de substituição, por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. Romanos capítulo 6, versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos, né? Como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É simplesmente incompatível a consciência plena do amor de Deus com uma existência dominada pelas práticas deliberadas do pecado. Quer dizer, é incompatível a gente estar consciente do que Cristo fez por nós e vivermos uma vida deliberadamente pecando. Nós devemos ser, pelo contrário, eternamente gratos ao Senhor e, diante dessa gratidão, ser-lhe sujeito e submisso. Ou seja, é impossível, né, conhecer verdadeiramente a Jesus e ainda permanecer num estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Efésios capítulo 2, versículo 3, diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quer dizer, antes. Agora não, agora é vida nova, né? Agora é novo pensamento, novos desejos, né? Tudo isso devido ao reconhecimento do que Cristo fez pelas nossas vidas. Quem opta por viver assim
age como se desejasse mais uma vez crucificar a Cristo. Quer dizer, quem escolhe viver uma vida pecaminosa é como se ele estivesse desejando que Jesus fosse crucificado mais uma vez. E Hebreus capítulo de número 6 e versículo 6 está dizendo: acerca daqueles que recaíram, é impossível que sejam renovados, para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Temos que aproveitar a bênção, aproveitar a graça e não brincar com o pecado, porque é um fogo que está pronto a queimar e a consumir e a destruir a alma do ser humano. Mas devemos viver como mortos para o pecado, triunfantes, vivos para o Senhor nosso Deus. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, em reconhecimento do que Cristo fez por ele, ou por nós devemos viver essa vida que nós temos na carne hoje no intuito de agradar o Senhor. Isso é gratidão, é amor. Desta forma, somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que espelhe o caráter de Deus, revelado no coração de todo aquele que nasceu de novo, bem como as consequências práticas da presença do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas são as consequências práticas da presença do Espírito Santo de Deus na vida de alguém. Como podemos perceber, a exortação paulina está devidamente alinhada com o discurso de Jesus, que a gente encontra aqui em Mateus 16, verso 24 ao 26, acerca daqueles que desejam seguir Jesus. Jesus fala para os seus discípulos: olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Não há o que ser dado, porque o preço único capaz de resgatar a alma humana foi o sangue de Jesus. Se nós pisarmos este sangue, então já não resta sacrifício pelo pecado. Segundo subtópico: o fim do império do pecado. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural. Ele era, ao mesmo tempo, da cultura hebraica e também da cultura romana. Por isso, conhecia várias perspectivas do que era um governo tirano em suas várias formas. Paulo está querendo mostrar aqui que o pecado é tirano, é escravizador, é mortal, é destrutivo. Mas a morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não terreno, não humano ou político, mas poderoso em amor, graça e misericórdia. Se já não somos mais escravos do pecado, então é urgente que vivamos como dignos representantes do majestoso governo de Cristo, o ressuscitado. Aí vem uma pergunta: quem está sentado no trono do seu coração? Que não seja o pecado, nem o eu inflado, convertido em ídolo do egoísmo. Que o Rei da Glória esteja entronizado em nossos corações. Terceiro subtópico para a gente finalizar esta primeira lição: uma vida consagrada a Deus. Toda esta lição, tudo que foi lido e foi dito até agora, versículos citados, tem o propósito de chegar a esta conclusão. O terceiro subtópico, ele funciona também como uma conclusão da lição, que é uma vida consagrada a Deus. Deus usa o autor para dizer-nos com todas estas palavras: olha, eu salvei vocês, eu perdoei vocês para que vocês vivam uma vida consagrada. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em meio a uma geração perversa? O apóstolo nos responde que, uma vez libertos da iniquidade,
Devemos andar de modo santo e irrepreensível. Esse padrão de comprometimento com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modo ou com o modelo de pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual. Por exemplo, para atrair os jovens, muitos têm relativizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. É claríssimo quando 1 Tessalonicenses 4, vamos fazer essa leitura aqui, versículo 5 ao 7, nos diz o seguinte: não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Não há meio termo. Deus nos chama. Deus nos chama para quê? Deus nos chama para si mesmo. Deus nos gera de novo pela palavra para ver uma nova vida. Não tem como seguir Jesus e... Não, porque Deus me ama, eu posso viver no pecado. Não é bem assim. Ele te ama para perdoar você. Ele ama a gente para perdoar-nos. Entende? Então o amor de Deus é tão grande que é capaz de perdoar cada um de nós. Né? Mas não é esse amor que vai tolerar o nosso pecado. Entende? Não é. Não podemos confundir o amor que perdoa com o amor para tolerância do pecado. Não é nesse contexto. O anúncio da graça não pode se confundir com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda apertado, como diz Mateus 7,13. Quer dizer, o acesso à presença de Deus não foi fácil, só Deus para nos levar e atrair a si. Agora, uma vez adentrando por essa porta, o caminho a ser trilhado continua sendo estreito. Fala-se de uma vivência, de uma caminhada, né? Então, chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Pelo contrário, viver pela graça. Concluímos dizendo que seguir o Mestre é a própria razão de ser da nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Vamos dar um salto. Você com seus 17 anos, né? Você jovem com seus 18, 19 anos, você com toda a força da juventude, vamos dar uma guinada, né? Vamos dar um salto, vamos dar um pulo em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado e para nos fazer súditos do seu reino, filhos do seu amor, filhos da luz. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.